que você quer ser quando crescer? O que você vai ser quando crescer? A pergunta que todo mundo já se fez um dia é o tema da nossa conversa de hoje. Orientação vocacional, profissões, futuro e o que você vai ser na sua vida, né? Isso é um assunto muito importante. Sim. E para isso nós convidamos hoje aqui o Guilherme Davoli, que é psicólogo, orientador vocacional. Essas questões aí permeiam, né, a vida da gente desde a infância, né, Guilherme? Sim, sim. Havia um dado interessante quando a gente pensava nesse assunto há 3 décadas atrás, né? A universidade era, sim, uma grande meta, mas ela não era tão fundamental, tanto que você tinha a possibilidade de ir para outras áreas, ir para o comércio, cursos técnicos, né? Algumas vezes, inclusive, os cursos técnicos com mais espaço profissional do que as próprias universidades. Hoje, como eu coloquei um pouquinho antes, a questão do conhecimento, o conhecimento universal é fundamental, né? E é impressionante, e a gente fala muito isso para estudantes, o mundo nunca teve tanta informação e as pessoas nunca estiveram tão perdidas dentro da informação. Então a informação que deveria contribuir para que a gente tenha um equilíbrio, ela não está conseguindo fazer isso, porque as pessoas não estão sabendo filtrar essas informações, o conhecimento da escola, os conhecimentos adquiridos fora dela, para realmente chegar numa determinada situação em que você começa uma carreira e você vai desenvolvendo projetos novos e a partir desses conhecimentos você se sente fortalecido para caminhar. Então é fundamental que os pais pensem assim, meu filho está numa ótima escola que prepara para o vestibular. Não pense apenas isso. Meu filho está numa ótima escola, onde ele vai aprender, inclusive conhecimentos que serão cobrados no vestibular, mas em que ele deve estar preocupado em também aprender a conviver com outras pessoas, com outras ideias, porque cresce assustadoramente o número de estudantes que entram em grandes universidades e abandonam em menos de um ano, simplesmente porque entra em estado de pânico na hora que chega lá dentro. Não era nada daquilo que tinha pensado, não sabe conviver com gente diferente, imaginava que a universidade era um lugar mágico, onde as coisas aconteceriam facilmente. E a hora que você chega lá, você vê o estudante mais velho, o veterano, falando, tá difícil o mercado, tá difícil... E ele nunca parou para pensar nisso, né? Então, é fundamental entender. Vamos colocar nossos filhos na melhor escola que a gente puder colocar, agora, para que ela seja uma escola como um todo, uma escola em que a gente participa, convive. E aos pais, não cabe simplesmente falar, não, meu filho decide o que quiser. Porque como é que alguém é capaz de decidir se nunca teve algumas posições na frente, né? Se eu não tiver 3, 4, 5, 20 possibilidades para escolher, eu não sei qual eu quero. E se eu ficar apenas quietinho na minha casa ali, ou no meu celular, ou em outras ferramentas da internet, esperando o dia que eu for decidir, eu não vou saber. Então não é para deixar o filho simplesmente solto, mas também não é para chegar e falar, olha, tem que ser essa aqui porque essa vai dar certo. É nessa hora que o diálogo contínuo, em que eu não viro e faço a pergunta, o que você vai ser, o que você quer, mas eu falo, você já ouviu falar disso? Sabe aquele nosso vizinho ou o tio tal, pá? Ele trabalha numa coisa assim, assim, assado, ele está aprendendo uma coisa nova, ele já tem 50 anos, foi fazer uma especialização, tá? O que você acha de alguém que está interessado em aprender isso, aquilo? Trago essas pessoas para criarem um envolvimento a respeito dos conhecimentos, né? Quantos conhecimentos existem, quantas possibilidades existem, e aí eu começo a vislumbrar carreiras, profissões, né? Isso vai fazer esse filho falar, opa, tem mais coisa acontecendo no mundo do que simplesmente aquela meia dúzia de cursos que eu penso, ou aquilo que um colega meu me falou, ou o meu tio que chegou e falou, olha, faz isso aqui que você está garantido. Então, entender os conhecimentos e as ferramentas. E entender que a minha dinâmica diante do novo vai fazer a grande diferença. A partir daí, eu começo a caminhar atrás de uma profissão. Aquela divisão de pouco tempo atrás, você é de humanas, biológicas ou exatas, né? O ser humano, ele nasce com competências para tudo isso daí, né? Então, quando alguém chega para mim e fala, eu estou em dúvida se eu faço engenharia ou direito, a gente fala, nossa, que absurdo, né? Direito é de humanas, engenharia é de exatas. Não, eu tenho competência para trabalhar em qualquer das coisas. Agora eu quero saber o seguinte, aonde que está o meu prazer? Aonde que eu vou descobrir as minhas capacidades de uma forma melhor, então, consequentemente, eu vou sofrer muito menos naquela carreira. Aprender a pensar a profissão e entender a faculdade como a ponte que me leva à profissão.
E não assim, eu tenho que entrar na faculdade, depois lá eu estou garantido. Não, eu tenho que pensar lá. Como é que funciona a profissão A, B, C? Como é que funciona o mercado da profissão hoje? O que pessoas que estão trabalhando estão falando a respeito disso? Pequenas pesquisas sobre como é que os conhecimentos estão sendo validados, né? Hoje, uma das coisas muito solicitadas em trainee, o pessoal que está ali no último ano de faculdade, tem a oportunidade de entrar em grandes empresas, é que você consiga desenvolver vídeos falando de você. Né? E é muito fácil a gente fazer um vídeo para falar dos outros. Não, é você se apresentar, né? E é só assim, mas eu vou falar o que? O meu conhecimento da área? Não, ele quer saber quem é você. Que música você gosta, que lugar você frequenta, o que você acha errado na vida, o que você acha certo. Você fala, mas para quê? Ué, porque é isso que vai dando consistência, né? O conhecimento que te faltaram, que se chegar no emprego, corre atrás que você consegue. O Guilherme, você está falando aí de um mundo completamente novo, né? De uma novidade para os pais, né? Que tem uma expectativa com relação àquilo que os filhos vão desenvolver durante a vida, o que vai significar a sobrevivência desses filhos nesse mundo, né? Sim. E também para os estudantes, né? Agora, enquanto você falava, eu estava pensando aqui, né, que os pais, nessa correria pela própria sobrevivência da sua família, eles esperam algo mais prático, assim, né? Concreto. Como eu posso fazer para que o meu filho se dê bem na vida, né? Só que você está propondo uma coisa bem mais difícil, né? Assim, no dia a dia, para as pessoas pararem e refletirem sobre isso. Eu acho que nem até esse tempo aí as pessoas não estão se dando para parar e refletir sobre isso. Tem que pensar muito sobre isso. Vamos pegar um exemplo simples que a gente cita em várias situações. Há pouco tempo atrás, as pessoas se orgulhavam de trabalhar muitos anos ou a vida inteira num único lugar. Né? Minha carteira de trabalho Isso, só tem tinha até uma expressão que era minha carteira é limpa, não é suja. Não tem um monte de empregos. Não pegava bem, né? Tinha isso, né? Hoje, antigamente falava, não pega bem, tem muita anotação na carteira. Hoje a gente vê profissionais trocando de emprego a cada 1 ano e meio, 2 anos. Você fala, mas por quê? Ele é ruim, não gostou da empresa? Não, as empresas mudam de ideia, o estudante muda de ideia, a sociedade traz novas possibilidades, com a maior facilidade ele larga um trabalho e fala, não, eu vou passar 1 ano no país tal, porque eu quero aprender tal coisa assim, depois eu volto. Pô, mas aí você perdeu o emprego. Não, aí eu volto com outras habilidades, outras competências. Eu sou um novo produto, né? E eu sou um novo produto que vai prestar mais serviço. E essa sensação de utilidade, eu tendo conhecimento, se eu sou útil, é que vai fazendo eu abrir esse campo, e aí o mercado existe. O Pasquim está louco para te perguntar aí. Eu vou fazer a pergunta aqui do Vinícius, que o Vinícius Ramos está dizendo exatamente o seguinte, pergunte para o... Deixa eu fechar aqui, opa. Ele fez a seguinte pergunta. Pergunte para o Guilherme qual é a melhor maneira de trabalhar isso com alunos do ensino médio, esses conceitos. A gente estava falando dos pais, né, do desafio, e tem a questão do estudante. Eu acho que uma coisa que tem que começar, se bobear até um pouquinho antes, lá no 9º ano já dá para trabalhar, e a gente tem tido a oportunidade de, em alguns lugares, poder falar nesse sentido, tá? Não é você chegar para esse estudante do ensino médio e falar, opa, vamos ver que profissões existem, qual que você quer. Vamos tentar entender o mundo como ele está? Vamos tentar entender questões muito simples, tipo, há pouco tempo atrás a gente tinha táxi, né? Hoje a gente tem aplicativos e esses aplicativos substituíram os táxis. Nós temos a plataforma IBM Watson, que em alguns estados americanos ela consegue substituir uma série de trabalho desenvolvido por advogados. É feito ali, né? Você fala, o advogado perdeu a profissão, o taxista perdeu a profissão? Não, ele vai ter que se reinventar. Ele vai ter que buscar novas alternativas. Então, é legal quando eu viro para um estudante e falo, olha, você tem todo o direito de gostar de alguma coisa, mas não se baste nesse desejo ou nesse conhecimento. Né? Procura alguma coisa além disso, vamos mais longe. Não vamos nos bastar no conhecimento que a escola traz, porque a escola traz um conhecimento que está dentro de um padrão que é colocado pelo próprio país, né? Pensando naquele vestibular. Eu tenho que pensar além. Que outras coisas eu gosto? Que outras coisas eu gostaria de me aprofundar um pouco mais? E a partir daí, eu vou localizando algumas profissões. Então, eu gosto de 3, 4 profissões. Estou achando bacana. Vamos pegar todas as habilidades que estão ali dentro daquelas profissões. Qual a diferença
entre um médico e um médico que tem um conhecimento de psicologia para trabalhar no atendimento da pessoa e um médico que, por ter um envolvimento grande com questões de política, esporte e tudo mais, ele consegue dialogar melhor com crianças. Vamos imaginar um profissional que não precisa gostar de videogame, mas que se ele entender de videogame, ele é capaz de dialogar com outras pessoas, então ele abre mais espaços num determinado mercado. Eu tenho que ter essa pessoa dinâmica, e o mercado pede hoje, para qualquer carreira, alguém que não fica sisudo. Sabe aquela antiga expressão? O cara fala, não, eu falei e pronto. Não, você falou e pronto, o teu mundo acabou, você já não tem mais espaço. Você falou, ótimo, então agora vamos pensar as outras possibilidades. Eu acredito que uma das formas é as escolas se preocuparem em criar momentos onde você debate ideias, você debate possibilidades, né? Eu tive uma oportunidade, há poucos meses atrás, de fazer um trabalho em Araçatuba com estudantes de 7º, 8º e 9º ano. A ideia não era uma palestra, a ideia é assim, tragam as angústias e a gente vai trocando ideias. E foi um negócio extremamente rico, porque nós vimos estudantes dessa faixa etária falando assim, mas quando eu crescer vai ter isso, vai ter aquilo, eu vou conseguir, né? E ao mesmo tempo eles falavam assim do aumento de suicídios de jovens porque a vida está sem graça. Como é que a vida está sem graça? É porque eu não tenho sonho. A profissão é um dos sonhos. Quando eu tenho um sonho, a vida começa a ter graça. Estudar começa a ter sentido, né? Então eu acho fundamental nos dias de hoje... A escola abriu um espaço para esse tipo de discussão. A escola tem que ter momentos de debate. Tem hora lá no ensino médio que está aquela coisa corrida, nossa, não tenho tempo para estudar nada, que a gente para e fala, e aí? Se você tivesse hoje que fazer uma atividade, começar a trabalhar, do que você gostaria? Né? Mas não pensa uma profissão, pensa assim, você gostaria de um lugar cheio de gente? Você gostaria de um lugar com pouca gente, você sozinho no computador? Você gostaria de ter parceiros para trocar ideias? Você gostaria de ter um chefe e você não suporta? Imagina uma empresa onde é um monte de baia, todo mundo vendo todo mundo conversando, você trabalharia bem ou você prefere uma sala, porque o tumulto não vai? Você prefere o ar livre? Você prefere viajar? Você prefere fazer pesquisa e tentar escolher pequenos... Opa, aí eu começo a achar os motivos que me levam à profissão. E não simplesmente aquela coisa que a gente falava em off aqui antes, que era, eu sou muito bom de matemática, então vou fazer engenharia. Só preciso descobrir qual delas. Não, não é isso. O Guilherme, a gente vai fazer um intervalo, mas no próximo bloco eu queria comparar essa tua análise aí com aquele tradicional teste de orientação vocacional. Tá? A gente vai fazer um intervalo e volta já. Segue o líder. A Escola SEB está em festa. Foram 110 aprovações na primeira chamada da FUVEST, 14 na FEA, 9 em Direito, 9 em Odonto, 19 em Engenharia e 5 em Medicina. Parabéns a todos os alunos! Venha estudar na escola que é 8 vezes campeã no Enem e mande bem no vestibular. Inscreva-se no concurso de bolsas. Acesse escolaseb.com.br. Para não perder nosso conteúdo e lives com os entrevistados, siga nossa página no Facebook e também no nosso canal no YouTube.